Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Terminou agora em São Januário, Vasco 1, Galo 1. Mais uma frustração, mais uma partida que era para ter sido vencida. Eu disse isso no vídeo anterior à partida, né? Tem jogos que tem que serem vencidos. E mais uma vez aí fica a reclamação. E se você não gostar, paciência. Você não pode ter um jogador que ganha acima de R$1 milhão, 1,7 milhão de reais, receber uma bola, uma entregada do zagueiro, né? Como quem fala, faz Coutinho, vira o jogo para vocês aí, toma, tô te entregando. Salvo engano foi o Scarpa. E ele, né, sem convicção, parecia um jogador tímido, um recém subido da base, consegue chutar em cima do goleiro. Atrasa a finalização, caminha lentamente, chuta em cima do goleiro. Então não tem como o Vasco pensar em ganhar jogos. E merecia ganhar hoje, não só por isso, mas merecia ganhar, criou mais. Mas se você tem um Coutinho que recebe uma bola, uma entregada dessa, e não consegue marcar o gol, fica difícil, né? Fica muito difícil. Lá também houve uma bola que os caras quase fizeram um gol dentro da pequena área, a bola bateu um pouco no chão, bateu na canela do jogador e subiu, né? Mas o Coutinho não pode perder um gol desse. Enquanto tivermos Coutinhos, tínhamos Paiês da vida, não vamos a lugar algum. O Vasco não pode pagar 1,7 milhões para um jogador desse. Não vale 1,7 milhões. Enquanto você paga 1,7 milhões a esse jogador, você tem aí no banco para entrar Garré, que é uma nulidade, e o David, que entrou, né, para tentar fazer alguma coisa e não vai conseguir, né? Os jogadores do Galo na parte defensiva são muito bons no 1 contra 1. E o Vasco, sem poder de mudar jogo, coisa alguma, não consegue sair, né, de uma situação. Leva um gol com 1 minuto, 38 segundos, ridículo. Salvo engano, o Vasco tinha feito o gol mais rápido do Brasileirão, salvo engano. Não vou dizer com certeza. E agora leva o gol mais rápido ainda, né? E eu sempre falo aqui, quem me acompanha, Vasco não pode deixar o Galo chutar, o Vasco deixa os times chutarem da entrada da área todos os jogos, né? Quem não lembra do Galo no passado, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, com gol do Hulk? Idem. E hoje, novamente, o Gabriel Menino dá uma porrada, todo jogo tem um chute de fora da área contra o Vasco, né? Perigoso. E que tem entrado aí, né? Entrou contra o Mirassol, entrou agora contra o Galo. E às vezes que o Vasco tentou estar de fora da área, inclusive com o Tietê, ele consegue colocar para fora do gol, né? Bom, então o Vasco tem essas situações crônicas, né? Não conseguir ganhar as bolas de cabeça na sua área e deixar chutar muito da entrada da área do Vasco. E não diminuir aquele espaço ali, né? A defesa afunda e 2 volantes só, com 4 lá na frente, que marcam um pouco, Nuno, Couto, Verrete e Ryan. Fica aquele buraco ali, porque é muito espaço para o Tietê e para o Gumora percorrer ali na entrada da área, né? Bom, Vasco tinha que ter poder de reação depois que levou o gol, né? Inclusive eu vou soltar um vídeo especificamente sobre o tal do João Almirante. Veio no meu canal ontem, né? Proferiu uma ofensa, depois ele apagou, claro que eu printei, né? Ele tinha dito lá que o Vasco atropelou o CSA, não sei o quê, e eu soltei um vídeo dizendo que não tinha havido atropelo algum, mas vou soltar um vídeo com calma aí pro tal do João Almirante, do GE, do Globo, que veio aqui no meu canal, né? Vociferar ontem, mas seguindo aqui, o Vasco não tinha atropelado o CSA, né? E como não vai conseguir atropelar time algum, e eu falei isso, Vasco não vai conseguir jogar sequer melhor contra time algum, resultado, né? Transforma em resultado os times da série A, da primeira parte da tabela até a 10ª colocação, 8ª colocação. O Vasco não vai conseguir, né? Raras vezes vai conseguir ganhar desses times, porque os jogadores são fracos, o elenco é fraco. O tal do cara, para resolver, ganha uma entregada e chuta em cima do goleiro. Não tem condições, né? Ah, mas ele conseguiu um pênalti a 1,7 milhões por mês, tem que fazer mágica, né? Tem que fazer mágica. Inseguro, inclusive, não bateu o pênalti. Quem foi bater o pênalti foi o Verrete. Até com medinho de perder o pênalti, né? Bom,
Tietê chutava de fora da área bem, né? Antes do pênalti. Houve o pênalti no abafo, o Vasco conseguiu lá marcar com o Verratti, né? Sem medo, com culhões. E depois o Vasco, né? Com 1-1 no primeiro tempo ainda conseguiu manter-se melhor, né? Puma na parte defensiva péssimo, levando nas costas direto, perdendo toda hora no 1 contra o Rony. Se ele tentou colocar o Puma para pensando que o Vitor Luiz seria pior do que o Puma na marcação, na fase defensiva, mais uma vez o Puma é fraco. Tinha falhado contra o Mirassol, lembra que eu falei aqui, né? E voltou a falhar no sistema defensivo aí, né? João Vitor, mesmo com as suas limitações, é muito melhor que qualquer zagueiro de cabeça do Vasco. Eu falei isso, né? O Gomoro não pode jogar de zagueiro, não tem tempo de zagueiro, não sabe interceptar as bolas, tirar as bolas da área, e mesmo o João Vitor, com suas limitações, consegue aí tirar algumas bolas, né? Aos 20 minutos o Vasco volta a deixar o Galo jogar novamente, volta a deixar o Galo gostar do jogo novamente, e lá para 20 e pouco, 30 iguala, né? E a gente fica aguardando mais gente dentro da área para levar perigo. E o Vasco hoje levou perigo com o Ryan, levou perigo com o David. Puma perdeu um gol no primeiro tempo, ridículo, dentro da pequena área, né? O Vasco jogando no chuveirinho tem que ter mais gente na área. Eu falo isso aqui o tempo inteiro contra o bom time do Galo, né? No segundo tempo o Vasco não muda, não tem muito o que mudar. Lá para frente entra o David no lugar do Nuno, que perde uma bola ridícula, ele mata um contra-ataque, né? E aí o Diniz puto com o Nuno, tira o Nuno, coloca o David, que ele mata um contra-ataque, depois tira o Couto e bota o Garré, que é uma nulidade, né? A gente não sabe de que esse cara joga, né? E o Vasco, aos trancos e barrancos, mesmo assim conseguiu jogar melhor do que o Galo no geral, né? Com o esforço do Ryan, do próprio Verratti, né? E depois do David. O Tietê muito bem no jogo. Tietê muito bem no jogo, com as suas limitações, né? Não é aquele volante que vai decidir, é aquele cara que faz o jogo circular, tem chutado de bola de fora da área, tem gostado disso e tem que pisar mais na área. Os volantes têm que pisar mais na área por fator surpresa, né? Coutinho, né? Já falei aqui, perde um gol uma entregada, não dá para contar com um jogador desse, né? É um jogo para se matar, é um gol para se matar, era um jogo para ganhar, né? Fazia 2-1 e depois sentava na bola, né? Furava a bola, mas não adianta, é complicado demais, né? Verratti reclama do David que não toca a bola para ele aos 21 minutos, mas novamente o Verratti está impedido. Nuno, contra o Inter, tocou a bola para o Verratti, que estava impedido, ele se coloca impedido, e outra vez hoje ele avançou, por isso que o David não tocou para ele. Ele ficou reclamando, eu pensei que o locutor fosse perceber isso, não tem essa cancha para ver jogo, né? Villani, fraquíssimo analisando o jogo, parecia que estava torcendo pro Galo, não sei porquê, né? E aí o Vasco se arrastava no jogo, né? Com a transição com poucos jogadores, 1, 2 contra 3, 4, 5, em alguns choques de bola, Tietê contra Lianco, Coutinho contra Lianco, ridículo, né? Parecia o Sansão, né? Perdão, o Golias contra o Davi, né? Para fechar aqui, o Vasco agora vai jogar contra o Santos, jogo duro lá em São Paulo. Não sei se vai ser na Vila Belmiro, não sei, tem que ver isso aí. Acho que tem alguém que fala diferente hoje que não vai ser na Vila Belmiro, tem que pesquisar isso, não pesquisei. Depois Juventude, né? Tá com 2 jogos a menos que o Vitória, 1 jogo a menos que o Juventude, tá na zona de rebaixamento, manteve-se na zona de rebaixamento, né? Se ganhar os 2 jogos próximos, né? Que é difícil, o Vasco ganhar um jogo, quanto mais 2, né? Passa o Vitória, 1 jogo já passa o Vitória, o Vasco tem 2 jogos a menos que o Vitória, e o Fortaleza tem 1 jogo a menos, né? Perdão, a mais do que o Vasco. O Fortaleza tem 1 jogo a mais que o Vasco, o Vitória tem 2 jogos a mais que o Vasco. Mas se o Fortaleza ganhar no próximo jogo, se o Vasco não conseguir pontuar, passa também o Vasco. E o Vasco aí nessa draga que luta contra o rebaixamento. Coloquem isso na cabeça. É jogo para lutar contra o rebaixamento. Um time que não tem banco de reservas vai lutar contra o rebaixamento. E em casa não faz o seu dever, né? Porque os jogadores que ganham acima de 1 milhão não conseguem botar uma bola para dentro numa entregada do Scarpa, do bom jogador Scarpa, né? E olha que queriam ter renovado com o Payet, hein?
Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.